Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma Maputo, do Zambézio ao Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Kátia Kumayo na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Nos cuidados técnicos, João Ângelo. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão é uma produção de Ibrahim Produções Limitada e conta com o apoio à produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Vamos aos destaques desta edição. O presidente da República, Daniel Chapo, recebeu em audiência associações de pessoas com deficiência como a CAMO e a Albimose. A Organização Visão Mundial promoveu em Maputo uma conferência sobre prestação de serviços públicos. Adepto do futebol amputado e fã do Sporting de Portugal, comenta a época 2025-2026 da Liga Portuguesa. Os desenvolvimentos destas e de outras notícias já a seguir. Nesta edição do programa Mais Inclusão, começamos com a notícia de que o presidente da República, Daniel Chapo, recebeu em audiência representantes da Associação dos Albinos de Moçambique. Fabiano Kumbane, representante da Albimose, esteve presente na audiência com o presidente da República para apresentar os desafios enfrentados pelas pessoas com albinismo nas regiões centro e norte do país. Segundo ele, o objetivo foi transmitir ao chefe de Estado moçambicano a realidade diária deste grupo social, marcada pela falta de acesso a cuidados especializados como dermatologistas, que se concentram apenas nos hospitais centrais. Nós saímos nesta audiência com uma alegria e um sentimento de termos partilhado com um verdadeiro pai da nação, na medida em que o presidente da República levou a peito tanto todas as considerações apresentadas, de forma particular o que diz respeito à disponibilização de médicos especialistas em dermatologia para cuidar a nós no nosso dia a dia, tendo em conta que estes especialistas em grande parte só estão presentes nos hospitais centrais, nas sedes das províncias. E o grosso de pessoas com albinismo não residem na cidade, estão no meio rural, lá onde não temos a especialização de dermatologista, não temos hospitais de referência que possam oferecer cuidados especiais a esta camada social. Kumbane relatou que o presidente da República mostrou-se sensível ao tema e reafirmou o compromisso do governo em apoiar projetos prioritários como mapeamento das áreas de risco e construção de moradias seguras através do projeto Casa Segura. Mas também temos a questão que tem a ver com o rapto das pessoas com albinismo para fins supersticiosos, e muitas das vezes essa questão é facultada pela habitação em que as pessoas, ou seja, os locais de habitação que as pessoas com albinismo têm no meio rural não oferecem alguma segurança, o que de certa forma facilita o acesso aos inimigos ou às pessoas de má fé que têm escalado tanto na calada da noite para retirada compulsiva ou agressiva por meio do uso de alguns instrumentos que têm
usado para, de certa forma, retirar estas pessoas, para esquartejar tantos órgãos, retirar os órgãos genitais e outros para estes fins obscuros que nos referimos. Outra questão levada foi a falta de proteção solar e óculos de visão no Sistema Nacional de Saúde, essenciais para a proteção da pele e da visão. Kumbane destacou ainda a importância da união entre as organizações que defendem os direitos das pessoas com albinismo para que possam atuar de forma coordenada e facilitar o apoio governamental e de parceiros internacionais. Temos a questão que tem a ver com a disponibilização dos acessórios de proteção e incluem os óculos de vista e os protetores solares que não estão disponíveis no Sistema Nacional de Saúde. Este foi também um ponto que foi levantado de uma forma tão especial e o Presidente da República, mais do que ninguém, disse que o governo continuará a evitar esforços por forma a trabalhar com os parceiros internos e internacionais por forma a encontrar mecanismos financeiros para apoiar este grupo social. E, mais além, de forma tão clara, é preciso que o leque das associações que trabalham em prol dos direitos humanos das pessoas com albinismo tenham cada vez uma união no sentido de estarem representados num fórum, porque o que tem acontecido é que estes apoios que clamamos no nosso dia a dia, embora consigamos um parceiro, o parceiro não terá como ajudar de forma separada. É preciso que as organizações, as associações que lidam com a questão do albinismo estejam representadas num fórum, o que de certa forma vai permitir a facilitação de apoio e outras necessidades que o governo tem em vista para ceder ou para apoiar este grupo social. Ainda no âmbito da inclusão, o presidente também recebeu uma delegação da ACAMO, Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, representando a província de Maputo. Emília Chissico, delegada da ACAM, Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, saudou o presidente da República, Daniel Chapo, pelo trabalho em prol da inclusão social. A delegada agradeceu especialmente pela abertura ao diálogo com pessoas com deficiência e pela luta em curso pela independência econômica. Nós viemos aqui hoje saudar a Sua Excelência, Presidente da República de Moçambique, pelo trabalho que ele tem feito. O que é que nos comoveu mesmo? Nós, como pessoas com deficiência, achamos melhor chegar ao gabinete, como a Sua Excelência disse, Gabinete do Povo, para vir lhe saudar pela iniciativa do diálogo inclusivo e da luta pela independência econômica. Nós sentimos que somos pessoas como qualquer outra pessoa que também tem os seus direitos, por isso que aproximamos a Casa da Presidência para vir dizer muito obrigado pelo trabalho que está a fazer. E segundo a delegada, o Presidente da República elogiou o trabalho da ACAM e prometeu apoiar a associação nos seus projetos e planos estratégicos. Agradecer, ele recebeu-nos muito bem. Infelizmente ele conhece a ACAM, conhece como surgiu a ACAM, conhece a nossa sede nacional na Beira. Foi fácil, ele recebeu-nos muito bem e prometeu-nos ajudar, porque ele achou que a ACAM é organizada e está a trabalhar conforme os estatutos e planos estratégicos. Segundo Emília, a visita ao Gabinete do Povo foi também um gesto de reconhecimento pelo compromisso do Presidente da República com os direitos das pessoas com deficiência, reforçando que todos devem ter espaço na sociedade e acesso às mesmas oportunidades. E agora, vamos ao desporto. O atleta com deficiência físico-motora Hipólito Anastácia, grande adepto do Sporting de Portugal, falou com a nossa equipe sobre as suas expectativas para a época 2025-2026 da Liga Portuguesa.
Saudações, amigo ouvinte, está na vossa companhia Abdurrahman. Vamos conversar com Hipólito Anastácio, um jovem com deficiência físico-motora, grande adepto do Sporting de Portugal e também adepto do grupo desportivo de Maputo. Hipólito também é praticante do futebol amputado. Hipólito, diz-me uma coisa, já iniciou o campeonato português de futebol, o teu Sporting começou a jogar fora de casa e venceu. Como é que funciona o seu clube, neste caso o Sporting, nesta temporada 2025-2026, com saída de Jóqueres? Achas que os que estão lá podem vir a ter as grandes glórias no que diz respeito ao clube Sporting de Portugal? O Sporting certamente vai ter uma época fantástica, porque terminamos com chave de ouro, fomos uma equipe muito competente. Perdemos sim o nosso melhor avançado de todos os tempos, que os adeptos do Benfica, do Porto, por aí já estão felizes porque já não temos Jóqueres, mas o Sporting na verdade não só apenas vive de Jóqueres, mas também vive daquilo que é o talento que existe na casa. Quando digo que existe na casa, estamos a falar do próprio Geni Catamo, estamos a falar do Eduardo Quaresma, do Gonçalo Inácio, estamos a falar de jogadores que vão nos dar alegrias, porque se formos a ver nesta temporada o Sporting entrou com chave de ouro, batemos o Casapia 2-0 e é um resultado que nos motiva muito, porque esta temporada também vai ser uma temporada à moda Geni Catamo, que se diga do bom da verdade que o Geni Catamo vai mesmo fazer uma grande época e vai também marcar golos e contribuir com assistência. E temos o nosso novo atacante, o Luís Soares, que também vai fazer muitos golos. Então, só para alertar os adeptos do Benfica, do Porto, que se enganam de que o Sporting ficou pobre com golos. Não ficou pobre com golo, porque temos muita classe, muita mestria, que o nosso treinador, o Rui Borges, já treinou muito bem, o Francisco Trincão e Ullman, que serão os homens que vão fazer também a diferença. Então, e vamos ao tricampeonato, porque onde o Sporting entra é para ganhar tudo, porque só para poder terminar, o Sporting fez questão de dar a supertaça ao Benfica por questão de caridade. Foi caridade, é isso? Sim, exatamente, porque não estávamos preocupados com a supertaça, porque o nosso rival direto, o nosso vizinho, não ganhou a taça. Na sua ótica foi... Sim, foi uma caridade, porque foi uma combinação, porque as nossas forças do Sporting estão mais viradas no tricampeonato. Então, os adeptos do Benfica ganharam, mas digo do bom da verdade, e o Abdul vai voltar daqui a um ano e vai voltar novamente a fazer uma entrevista dessa para o RM Desporto e dizer que o Sporting vai ser o tricampeonato. Uma coisa muito importante, porque o Sporting vai ser o tricampeonato. Vamos festejar o campeonato faltando 7 a 8 jornadas. Portanto, acha que, como que tu olhas o teu Desportivo de Maputo a nível do campeonato da cidade de Maputo? O Desportivo de Maputo, nos últimos anos, tem vindo a atravessar uma crise financeira. E que essas crises financeiras não lhe permitem ter uma estabilidade de fazer um bom campeonato com as outras equipes. Falo do Machaquene, falo da União Desportiva do Zimpeto. Então, o Desportivo de Maputo precisa mesmo de uma reestruturação diretiva e também precisa também de um patrocinador forte para o Desportivo voltar. Estamos a lutar pela manutenção. O Desportivo de Maputo realmente está a lutar pela manutenção, mas acredito muito nas competência do Ângelo Martinelli, que tem vindo a se esforçar para trazer o Desportivo de volta, mas não é o fim, e o Desportivo precisa voltar a se erguer e voltar a se animar. Então, é como diz o slogan do Desportivo, um por todos e todos por um, e o Desportivo vai voltar às suas velhas glórias. Pois é, falamos com Hipólito Constâncio, que é um grande adepto do Sporting Clube de Portugal e não só, é um grande adepto do Grupo Desportivo de Maputo, onde conversamos sobre as duas coletividades, que naturalmente que ele é adepto destas mesmas coletividades. Então, amigo ouvinte, ficamos por aqui com a esperança de voltarmos na próxima oportunidade. Saudações de Abdurrahman Ibrahim.
Vale destacar que Hipólito, para além de adepto fervoroso do Sporting, é também atleta de futebol amputado, mostrando que o desporto continua a ser um espaço de superação e inspiração. Encerramos com uma cobertura especial de conferência sobre prestação de serviços públicos, organizada pela Visão Mundial em Maputo. O jornalista Abdul Rehman Ibrahim traz-nos os destaques. Tânia Horácio, estudante universitária com deficiência físico-motora, foi uma das convidadas da conferência sobre o acesso aos serviços públicos, deveres e direitos humanos, realizado em Maputo, uma iniciativa da Visão Mundial. A jovem estudante abordou os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência na inclusão e no acesso à prestação de serviços públicos, destacando a necessidade de uma abordagem mais inclusiva para este grupo social. A conferência está a ser muito boa, pelo menos nos dias que eu pude acompanhar, né? Vi que é muito importante os setores públicos prestarem contas sobre o que eles fazem, né? Com o dinheiro, e nós também aprendermos como é que é feito esse processo todo, para não só estarmos aqui só consenso comum, pensar que o problema é nós não sabermos como é que ocorre todo esse processo, acaba causando algum desembaraço. E para nós, por exemplo, eu como estudante, né, é muito bom aprender e vou poder ler e compreender mais, poder ajudar de alguma forma. Quanto ao transporte público, para o meu caso, eu vejo, né, que há mais dificuldade para as pessoas que têm cadeira de rodas, porque nem sempre os transportes param, dizem tempo para subir, essas coisas. Mas quanto a mim, eu no meu bairro, né, sempre subo sem dificuldades, os transportes param, sempre até na maioria das vezes à frente, porque vejo mais a compreensão por parte dos cobradores motoristas. Judite Macuagua, deputada da Assembleia da República, destacou o papel da Casa do Povo na promoção e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, reforçando a importância de políticas inclusivas e na fiscalização da implementação destas medidas. Tivemos num dos painéis uma reflexão levantada principalmente de uma das oradoras, né, que é também alguém vivendo com deficiência, em que apresentava estas preocupações, principalmente na acessibilidade nas instituições do Estado, entre outras. E encontramos que uma das coisas que ela dizia e que nós temos que refletir, o que as nossas instituições devem fazer para que não haja exclusão nesta área de pessoas com deficiência, é que tu vais numa consulta, é um exemplo, e se vais nesta consulta, praticamente, talvez só vais indicar, estou com dor de cabeça, não é? Só vais pegar a cabeça. Mas não vais poder explicar, para alguns são muitos, não sabem falar, não vai poder explicar qual é a manifestação, como é que dói, às vezes é uma enxaqueca, dói do lado, às vezes, porque não temos ninguém lá para interpretar. E o que pode acontecer é alguém ser receitada uma medicação que talvez não acompanha a doença que esta pessoa traz. E não só na área da saúde, encontramos também na área da educação, quase em todas as áreas, né, das instituições do Estado. E o que nós, para além de esta dificuldade de acesso a essas áreas, temos notado que há muita discriminação para pessoas com deficiência. Muita discriminação. Nem todos têm uma aceitação. Tu vais para pedir emprego, submetes concurso. É verdade, quando submetemos concurso, nós submetemos lá, não consegue ver assim. Então, quando tu chegas, ainda que tu tenhas um currículo adequado, olha para ti e diz, será que vai e é capaz de exercer esta função? As próprias condições de algumas instituições também não são adequadas para a circulação de algumas pessoas com deficiência. Então, não deve passar de reflexão, porque refletir já estamos a refletir. Acho que há 50 anos, desde a independência, estamos a refletir para a inclusão, principalmente na área de inclusão, na área de acesso aos serviços básicos. Então, isto tem que passar de mais uma reflexão e irmos a uma ação. A ação qual é? É que em todas as instituições do Estado temos que colocar profissionais que estejam em condições de responder em qualquer área.
Se temos a área das consultas, por exemplo, na área das consultas na saúde, temos que ter alguém preparada, temos que ter alguém preparada para responder todas as áreas. Que se tu entras num gabinete de consulta médica e tu dizes, aliás, e o enfermeiro ou o médico que está a te atender percebe que está numa situação limitada, então tem alguém que serve como se fosse piquete de emergência para ligar, venha no gabinete 3, venha no gabinete 1, para que todos possamos ser atendidos da mesma forma. Então, o apelo que deixo é que temos que passar de reflexão, porque a reflexão, Moçambique está a refletir já vai tempo. E se nós não partirmos para a ação e sabermos que é preciso incluir a todos como moçambicanos, temos os mesmos direitos e devemos ter acesso e aceitação em qualquer lugar, porque existem pessoas formadas em conhecimento. Nós vimos aqui, alguém está a interpretar em língua de sinal, significa que pode estar em qualquer setor. Então eu acho que é falta de vontade de servir o moçambicano, é falta de vontade de incluir a todo o moçambicano. Exato. Temos que ultrapassar isso. Sim, para terminar, no ano passado, na última legislatura, foi aprovada a lei de promoção e produção de giro das pessoas com deficiência. E acha que de que forma esta lei pode ser eficaz, seja implementada, alguém que deve monitorar esta lei? Eu acho que nós, como deputados da Assembleia da República, sendo a nossa área fiscalizadora, temos que fazer o nosso verdadeiro trabalho. Não basta nós aprovarmos as leis e não fiscalizarmos como deve ser. Quando não fiscalizamos como deve ser, é o seguinte: tu vais, por exemplo, a uma dessas instituições, vão te dizer que as coisas estão funcionando, temos alguém para servir em todas as áreas, mas porque já prepararam a pessoa, porque sabem que os deputados vão. Imagine eu sair aqui agora consigo para estes setores, não vou encontrar a pessoa preparada. Então, para mim, como se diz, Moçambique tem leis ricas, bonitas, mas não há cumprimento das leis. Talvez esta é uma chamada de atenção a nós como deputados da Assembleia da República, a exercermos devidamente a nossa função e a repormos, a respeitarmos a este grupo de pessoas, que eles também merecem ter o mesmo tratamento. Porque o que acontece? O governo, quando vem a Assembleia da República, presta conta, quando nós colocamos estas questões, é que estas questões estão sendo respondidas, mas nós não sabemos que não é verdade. E temos lá a oposição, alguém diz que a oposição não faz nada, a oposição faz, mas a maioria é que vence. Então eu acho que agora temos que deixar as cores partidárias e usarmos como deve ser aquilo que é a nossa missão. A conferência é uma iniciativa da World Vision Moçambique, em parceria com organizações da sociedade civil, o governo, organizações não governamentais nacionais e internacionais, bem como instituições acadêmicas. O evento teve como objetivo, entre outros, refletir sobre a criação de um espaço anual de diálogo transparente e de avaliação multissetorial da prestação de serviços públicos no país. Eleutério Finita, em representação da Visão Mundial, destacou em entrevista ao programa Mais Inclusão o balanço positivo do evento. Há um consenso em relação à pertinência, à importância de termos estes momentos para que, com amor, digamos a verdade. Há um consenso quanto à necessidade de juntos fazermos algo, cada um no seu lugar, cada um segundo o papel que lhe está reservado. E há um consenso quanto à urgência com que isto deve ser feito. Esta é uma luta que pertence a todos. E realmente no que concerne à deficiência, à situação da pessoa com deficiência, o que ouvimos aqui não foi uma descoberta. Nós tivemos colegas que falaram de coisas básicas, como por exemplo o facto de, ainda hoje, as obras públicas, muitas das obras públicas com que nós nos deparamos, é só olhar para o que está a acontecer nas ruas de Maputo, terem na pessoa com deficiência talvez um incómodo, talvez uma mera formalidade no que respeita às condições que devem ser criadas. E eu vejo isso. Eu, como pessoa com deficiência, vejo isso. Não é preciso ninguém dizer. E todos nós vemos isso. Mas há os que recusam-se, há os que recusam a ver com olhos de ver. E com olhos de ver significaria o quê? Significa nós tomarmos uma posição e agirmos. Mas é como digo, todos nós. E é isso que eu estou a fazer aqui, é tomar uma posição e exigir que mais e melhor seja feito. E começo nestas coisas que são básicas, que fazem muita diferença na vida de uma pessoa com deficiência.
Hoje, por exemplo, nesta conferência nós fizemos questão, nós temos uma ou duas pessoas surdas, mas temos aqui intérpretes de sinais. E pode haver aquela pergunta e tal pergunta, mas vocês são uma minoria, não é? Também não nos podem impor os vossos tais direitos. Parece uma chatice, não é? Quando Funita Abdul, ou seja quem for, se levanta, surge contra certo tipo de situações, ausências, porque é só um, são dois apenas, ou 10% da população, ou seja, então isso não importa. Então o que nós queremos aqui, e é isso que vai acontecer, que está a acontecer neste preciso momento, é desenhar um plano em que se apoie este compromisso com que nós saímos deste encontro, este pacto com que nós saímos deste encontro, que é um pacto que visa acelerar os esforços, porque é preciso reconhecer que já há alguns esforços que estão a ser desenvolvidos por parte de algumas instituições de Estado, de algumas instituições, não obstante as questões a que eu fiz referência, organizações não governamentais, nós tivemos aqui exemplos das próprias comunidades que assumem também o seu este desiderato de escancarar as portas dos serviços de prestação, dos promotores de prestação de serviços, dos serviços públicos, e saímos daqui com este pacto e com ações muito concretas sobre o que é que nós queremos ver a acontecer e o que é que nós vamos fazer nesse sentido. Então, de uma maneira geral, este seria o resumo. Agora, também, como já agora, não é? Para que não pareça que é tudo uma escuridão, toda uma ausência de progressos, é preciso fazer algumas mudanças, algum progresso que foi feito, mas não é o suficiente e não corresponde àquilo que está ao nosso nível, que somos capazes de realmente fazer acontecer. E esses esforços, por exemplo, de uma maneira geral, quando se trata de provisão de serviços públicos, temos alguma humanização no setor de saúde, vemos por parte de várias instituições, notamos uma preocupação em capacitar os seus quadros em matérias ligadas à diversidade, à inclusão, mas sensibilização, consciencialização, por si só não vai resolver. É um caminho para lá chegar, mas não resolver. Nós precisamos de ações concretas para que, quando eu tiver de me dirigir, por exemplo, ao Instituto Nacional de Segurança Social, eu não penso 2, 3, 4, 5 vezes até o ponto de desistir, porque simplesmente a rapa que está ali não serve para nada. Quando eu tiver de dirigir a uma repartição pública, não seja obrigado a abdicar os meus direitos, porque simplesmente aquela instituição julga que é um favor criar condições para que pessoas como eu possam aceder àquilo, mas há toda uma série de aspectos aí que devem fazer parte da equação e da fórmula para a resolução destes problemas, que são problemas. Nem sequer vou usar a palavra desafios. Exato. E nesta conferência, mais ou menos quantas pessoas e quantas províncias? Nós claramente ultrapassamos as nossas expectativas, mas também é revelador da importância, não é? E que este tema tem, e também aquilo que eu estava a dizer, da vontade que existe, não é? Nós temos aqui representantes da Assembleia da República, das Assembleias Provinciais, algumas delas, temos aqui representantes de líderes comunitários, representantes de organizações de sociedade civil, organizações não governamentais, internacionais, e a sua presença aqui, nestes 3 dias, em números que rondam uma média de 150 participantes, tivemos a sala cheia, repleta de participantes, a sua participação ativa nos debates, nas conversas, não houve tempo suficiente e nunca haveria para esgotar os temas que estiveram aqui em discussão. Tudo isso realmente faz-nos acreditar que, apesar dos pesares, existe vontade por parte
instituições do governo, existe vontade da parte de organizações de sociedade civil, vontade da parte da Assembleia da República, das Assembleias Provinciais, de fazer este Moçambique com que nós sonhamos, que nós aspiramos a acontecer. E isto tem a ver com este direito básico, não é? Que é o direito à saúde, o direito à educação, o direito à proteção, para mencionar apenas alguns. Os serviços públicos não são necessariamente um sinónimo, como eu já disse, um sinónimo de direitos humanos, mas são um veículo intransponível, importante para lá chegarmos, para a sua realização. Mas também é preciso que nós nos lembremos que com direitos também caminham deveres. No que respeita à provisão de serviços públicos, há deveres. Há deveres que nos cabem a todos, como provedores destes serviços, como utentes destes serviços. Da mesma forma que nos cabem direitos. Antes de nos despedirmos, recordamos os principais destaques desta edição. O presidente da República, Daniel Chapo, recebeu em audiência associações de pessoas com deficiência como a CAMU e a Albimose. A organização Visão Mundial realizou uma conferência sobre prestação de serviços públicos na cidade de Maputo. Atleta de futebol amputado e adepto do Sporting de Portugal, falou sobre a época 2025-2026 da Liga Portuguesa. Mais inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção de Ibrahimo Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Esteve na vossa companhia Kátia Comaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição, João Ângelo nos cuidados técnicos. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo do Zumbo Índico.